Bom dia, boa tarde. Eu sou a professora Flávia Faleiros e hoje eu tenho esse novo encontro com vocês para dar continuidade às discussões que eu venho fazendo no âmbito da disciplina de pós-graduação intitulada Teoria e Leitura Crítica da Poesia, que eu venho dando há alguns anos no programa de pós-graduação em letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. A esse título, que é o título oficial da disciplina, eu acrescentei um subtítulo que é Reflexões sobre Arte, Poesia e Modernidade, que é um subtítulo pessoal que reflete um pouco o meu recorte destas questões. Eu gostaria de começar lembrando um pouco o roteiro das discussões propostas nesta disciplina e também gostaria de que a gente relembrasse um pouco o que já foi dito, o que já foi feito, o que já foi discutido e indicar um pouco como é que essas discussões vão continuar. Bem, aqui está então esse roteiro e nós já fizemos um certo número de discussões, né, sobre as poéticas clássicas, já começamos a falar também das ideias precursoras da arte moderna no século XVIII, falamos do espírito iluminista, do surgimento da estética como disciplina filosófica autônoma, falamos do Baumgarten, falamos do Rümer e vamos falar hoje do Diderot. O Kant e o Hegel ficarão para um momento posterior. A disciplina, como vocês veem, né, lembrando que ela foi dividida em 5 grandes tópicos que contém cada um deles várias aulas. Então hoje estamos aqui em Diderot e é dele que vamos falar. O Denis Diderot é um filósofo que viveu entre 1713 e 1784. Aqui vocês o veem retratado num quadro, numa tela pintada pelo pintor Van Loo em 1767. E eu intitulei a discussão de hoje, né, a apresentação de hoje, eu dei a ela esse título, Diderot, Importância da Crítica de Arte para a Arte e a Poesia Modernas. E eu também apresento a vocês aqui um roteiro das discussões que nós vamos fazer nesta aula. Eu vou iniciar fazendo uma rápida apresentação do filósofo, em seguida eu vou falar de um percurso que vai do salão aos salões, e isto quer dizer que eu vou falar do nascimento da crítica de arte moderna e também do nascimento de um novo gênero literário. Em seguida, eu vou falar da relação entre crítica de arte moderna e espaço público burguês. Vou falar da formação de um público apreciador de pintura, a formação do gosto. Vou também falar um pouco dessas novas práticas culturais que são as exposições de arte, a crítica de arte e os salões literários. Enfim, vou falar um pouco de uma nova concepção de literatura e poesia. Bem, haveria muito o que dizer sobre esse filósofo, que foi um dos mais importantes do tempo dele e também o maior de todos os enciclopedistas. Além disso, ele foi um polígrafo, autor de uma obra multifacetada, que não inclui somente textos de discussão, de reflexão filosófica. Pelo contrário, ele foi um romancista, autor de peças de teatro, de reflexões sobre teoria teatral, que foram capitais, aliás, para o teatro moderno, e ele escreveu sobre assuntos e problemas muito variados. Propriamente como filósofo, o Diderot se tornou muito conhecido no círculo dos pensadores europeus mais importantes do iluminismo, graças a um texto dele intitulado Cartas sobre os Cegos para o Uso daqueles que Veem, que foi publicada em 1749. Nesta carta, o Diderot apoiava a teoria do conhecimento do filósofo inglês John Locke, que viveu um pouco antes dele, teoria esta tal como exposta no ensaio acerca do entendimento humano, que Locke publicou em 1689, e no qual Locke defendia a ideia de que é a experiência que se encontra na origem do conhecimento, por isso, aliás, sua teoria do conhecimento é qualificada de empirista. Então, o Locke, tanto quanto o Diderot, rejeitavam, assim, a noção de ideias natas que era defendida por um outro filósofo francês, o Descartes, que viveu no momento um pouco anterior. O Diderot assumiu posições corajosas em relação a vários temas de sociedade da sua época, denunciando a censura monárquica, por exemplo, bem como a moralidade convencional e hipócrita, o que faz também, aliás, nessa citada Carta sobre os Cegos, na qual ele tomou partido de uma visão materialista e ateia,
o que acabou lhe valendo uma traumática experiência de prisão. Ele foi um pensador materialista, como eu acabo de indicar, mas ao mesmo tempo, com um certo paradoxo, ele foi um apaixonado pelas forças da imaginação. É difícil classificar o Diderot, pois ele foi um pensador assistemático, na verdade, inclinado ao diálogo e à interrogação, muito mais do que ao sistema e à afirmação. Essa foi uma apresentação muito rápida sobre esse filósofo, mas nesta aula eu vou falar, e ainda assim muito rapidamente, de apenas um aspecto da sua obra, isto é, eu vou falar de sua atividade como crítico de arte, isto é, eu vou me concentrar menos no filósofo Diderot do que no crítico, pois este aspecto dos escritos dele está diretamente relacionado à nova maneira de ver a arte que emerge nos 700 e que funda o alicerce sobre o qual vai se erigir depois a arte moderna. Ao falar do Diderot, o que me interessa, nesse momento do nosso roteiro de discussões, é falar do nascimento de uma nova atividade intelectual até então inexistente, a crítica, em sua forma moderna, algo de que o nome desse filósofo é completamente indissociável. É ainda mais exato dizer que eu sequer vou tratar propriamente das ideias filosóficas do Diderot sobre arte, nem vou também me aprofundar nos problemas levantados por essas ideias. Aliás, isso seria assunto para muitas outras aulas e, na verdade, para um curso inteiro, né? O que eu vou fazer é falar sucintamente de como nasceu a crítica de arte no século XVIII e vou falar também da importância do Diderot para ela, né? Apontando também para o contexto em que nasce essa nova atividade intelectual e, muito rapidamente, evocando também algumas ideias do Diderot que prenunciavam as concepções de poesia moderna que viria a se firmar no século XIX. O surgimento da crítica moderna é consequência daquela lenta emancipação da arte de que eu já falei antes e também da instauração da autonomia estética. Tanto essa emancipação quanto essa autonomia são resultantes do fato de a reflexão sobre arte ter se libertado nos 700, ainda que apenas parcialmente, das tutelas da ética e da política. Esse processo de emancipação e ganho de autonomia eu discuti em aulas passadas, que estão aqui disponíveis, aliás, no canal, nesse canal do YouTube, que eu abri em meu nome e ao qual eu dei o subtítulo também, aproveito para informar, de Literatura e Cercanias. A atividade crítica, ela nasce nos 700 como crítica de arte. A crítica literária vai se firmar, né, mais tarde, no século XIX. Ela nasce como crítica de arte e ela nasce sob a forma de um novo gênero literário denominado salão. Um gênero que, embora não tenha tido uma vida muito longa, ele durou cerca de apenas um século, aproximadamente. Então, ele não teve uma vida muito longa, mas ele foi de suma importância para os desdobramentos posteriores no campo da criação literária, como demonstra no século XIX o processo de criação poética do poeta Charles Baudelaire, muito influenciado por sua própria atividade de crítico de arte. Aqui a gente precisa lembrar dos salões do Baudelaire, ele também foi crítico de arte, escreveu salões na esteira do Diderot. Bem, mas o que foram os salões? Aqui eu apresento a vocês uma primeira obra intitulada Salão de 1767, que foi feita nesse mesmo ano por um pintor, um artista francês chamado Gabriel de Saint-Aubin, que viveu no século XVIII, e na verdade se trata de um desenho aquarelado a bico de pena, e justamente por causa desse material e dessa técnica, né, utilizada na execução do quadro, a resolução não é tão boa assim, mas você já tem uma ideia, né, do que era esse salão, pelo menos uma das acepções da palavra. Mas eu tenho uma outra tela aqui, que esta sim é um óleo sobre tela, por isso mesmo a resolução é melhor para a gente ver na tela, intitulado esse aqui Vista do Grande Salão Quadrado do Louvre. Já é um quadro de 1861, que foi pintado por um pintor italiano chamado Giuseppe Castiglione.
Primeiramente, eu chamo a atenção de vocês para o modo de exibição dos quadros naquela época, né, tanto no século XVIII quanto no XIX. Vocês podem notar que as obras ocupavam toda a extensão das paredes desses lugares de exposição, paredes que são altíssimas, e os quadros estavam por toda parte, o que dá uma ideia da dificuldade até para os apreciadores de pintura poderem olhar e ver e avaliar esses quadros. Bem, então, primeiramente, como vocês perceberam, no século XVIII, o vocábulo salão designava essas exposições de arte, reunindo obras de pintura, de escultura e de gravura, e nesta acepção, o vocábulo é grafado com S maiúsculo. Essas exposições elas eram organizadas pelo poder monárquico por meio da Academia Real de Pintura. A Academia Real de Pintura ela existia já desde o século XVI, e o século de criação da academia, e as exposições existiam desde o século XVII, desde 1667. Mas elas ocorriam ainda com intervalos prolongados e sem uma periodicidade definida. O que acontece no ano de 1746 é que essas exposições elas vão se tornar bienais, e essa periodicidade nós poderíamos dizer quase que ela se tornou canônica, porque muitas mostras de arte adotam essa periodicidade para as exposições, né? E elas passaram a ocorrer, então, sempre no chamado Salon Carré do Louvre, né? O Salão Quadrado do Louvre, que estava representado nos quadros que eu exibi anteriormente. E um fato muito importante, ainda mais importante, é que, a partir de 1746, as exposições, embora continuassem sendo organizadas pelo poder monárquico no Palácio Real, elas se tornaram abertas a qualquer um que quisesse visitá-las, e não mais somente aos membros da corte. Qualquer um que passasse diante do Louvre, do Palácio Real, poderia entrar no Salão Quadrado e apreciar os quadros. Isso foi determinante para que começasse a ocorrer a formação de um público apreciador de pintura, um fenômeno que só pode ser compreendido se relacionado à formação do espaço público burguês. Sobre essa noção de espaço público burguês, eu vou dar algumas precisões um pouco mais adiante. Com a ascensão, a lenta ascensão da burguesia ao poder, foram surgindo novas práticas culturais, entre as quais devem ser citados os salões, portanto, essas exposições de arte abertas ao público em geral, mas um outro exemplo de nova prática cultural a ser lembrado aqui é o salão literário. Essa tela que vocês estão vendo representa um desses salões literários. Ela é intitulada O Salão da Senhora Geoffrin, é um quadro que data do século seguinte, de 1812, e foi pintado por um pintor chamado Le Monnier, que viveu entre os séculos XVIII e XIX. A senhora Geoffrin, que dá nome ao quadro, ela está sentada aqui nessa primeira fila, essa senhora com esse vestido azul está aqui, e aqui no fundo há aqui uma pequena flechinha que indica a presença do Diderot também nesse quadro. Diversos outros personagens importantes estão representados aí, o Rousseau, Montesquieu, d'Alembert, e esse salão da senhora Geoffrin, um salão que de fato existiu, a personagem é real, e ela começou a fazer esses seus salões, isto é, abrir as portas da sua casa aos filósofos, pintores e escritores, desde o ano de 1749. Esses salões literários eram uma reunião de mundanos e amantes das belas letras e das belas artes que se encontravam regularmente num espaço privado, na verdade um espaço semi-privado, pois o salão era situado na mansão de algum aristocrata esclarecido ou de algum burguês rico, mas ao mesmo tempo ele era aberto a um certo público, que era o público convidado pelo ou pela anfitriã. Muitas mulheres, aliás, animaram esses salões, alguns salões famosos eram animados por mulheres, e no caso deste quadro, né, a senhora Geoffrin era uma burguesa rica que praticava essas reuniões. Essa reunião do salão literário se dava pelo prazer do diálogo e da discussão sobre todos os assuntos possíveis, sem nenhuma censura ou autocensura,
E nessas reuniões eram feitas leituras em voz alta de obras novas, né, dos autores, eram executados concertos dos compositores, era feita a exposição das ideias e das teses dos filósofos mais conhecidos do tempo. Essa tela que vocês estão vendo representa uma dessas noites de reunião. Ela teria ocorrido em 1755, e embora seja uma ficção, trata-se aqui de uma representação, é preciso lembrar, né? Essa tela traduz muito bem o espírito dos salões literários. O que se diz é que a tela representa a leitura de uma tragédia do Voltaire, cujo busto, como vocês estão vendo, está lá no fundo da tela, e é um quadro que contém um dado muito importante. Nesse quadro está figurado o deslocamento da cultura do espaço da corte, que é o espaço estatal e, portanto, é o espaço propriamente público, né? Então, o deslocamento do espaço da corte para o espaço privado, que é o salão burguês. Ou seja, o quadro evoca também o processo de autonomização da arte em relação ao poder estatal e, ao mesmo tempo, anuncia a esfera da qual passaria a depender mais tarde a arte e os artistas, né? Essa outra esfera é a burguesia. Mas isso só vai se afirmar no século XIX com o processo crescente de mercantilização dos bens culturais, sobre o qual não vou me estender agora. Hoje se sabe que essa cena representada aqui nesse quadro é fictícia, pois alguns estudiosos comprovaram que todos esses personagens não poderiam ter estado presentes no mesmo local, numa mesma noite, especificamente neste ano de 1755, porque, por exemplo, alguns já estavam mortos, outros ainda não conheciam a senhora Geoffrin naquele ano, mas, na verdade, isso não tem importância nenhuma, pois o quadro é a construção pelo pintor de uma cena mítica, idealizada, em que se encontram reunidas as cabeças pensantes mais célebres da França em meados do século do Iluminismo. Nesse sentido, embora fictícia, a cena é verdadeira, pois as reuniões ocorriam de fato como nesta representação, em que podem ser vistos muitos famosos da época. Este quadro, que representa uma cena de sociabilidade burguesa típica do século XVIII, é, na verdade, um resumo dos 700 numa só imagem, por isso ilustra muito bem o espaço público burguês, tanto em sua dimensão simbólica quanto em sua dimensão física. Bem, aqui apenas para que não haja mal-entendidos, porque eu estou falando da palavra também, dos diferentes significados da palavra salão, né? Então eu gostaria de dizer que, curiosamente, no século XVIII, a palavra salão não era utilizada para designar essas reuniões literárias. Elas eram conhecidas por outros nomes, por exemplo, círculo, sociedade, academia, ou uma outra expressão muito saborosa, escritório do espírito. Evidentemente, a palavra espírito aqui não tem nenhuma conotação religiosa e está sendo utilizada, né, com o significado de intelecto, de entendimento. Seriam, então, escritórios do intelecto, escritórios do entendimento. O termo salão literário foi adotado para se referir a essas reuniões apenas no século seguinte, no século XIX, e elas foram, então, né, a partir do século XIX, mitificadas, e esse quadro, que aliás data já do século XIX, é uma prova dessa mitificação. É um dos quadros mais citados e mais evocados quando alguém quer ter em mente assim, uma imagem, né, do que eram os salões literários do século XVIII. Mas, voltando agora à história dos salões, aqui então, o salão com S maiúsculo, os outros salões, os salões de pintura, né? Voltando então à história deles, que também são um exemplo de uma nova prática cultural possível apenas devido à formação do espaço público burguês, como eu disse a vocês, a partir de 1746, as exposições continuavam sendo realizadas sob o patrocínio do monarca. É claro, ainda vigorava o antigo regime. Mesmo assim, é possível dizer que os pintores se emancipam, começam a se emancipar já um pouco a partir de então, pelo menos da dependência da corporação, da corte da igreja,
embora isso se dê, paradoxalmente, por via do monopólio estatal. E a ampliação do público apreciador de pintura, com a possibilidade também, que vai se ampliando aos poucos, de comercialização das obras, vai dar um maior impulso a esse processo de ganho de autonomia. O que acontece é que vai se ampliando aos poucos o número de compradores dos quadros, antes reservados apenas à aristocracia. A palavra salão, ela também pode ser grafada com inicial minúscula, e é assim que ela nomeia, então, o novo gênero literário surgido com essas bienais, isto é, ela nomeia os numerosos volumes redigidos por diversos autores sobre as exposições. Esses autores, no século XVIII, eram chamados de salonistas. A palavra em francês é salonier, como eu acho que ela não existe em português, eu adotei esse neologismo para fazer a tradução dessa palavra francesa. A data que marca o início desse gênero literário é o ano de 1747, isto é o primeiro ano posteriormente à primeira Bienal, quando então um autor chamado Lafon de Saint-Hyacinthe publicou uma resenha sobre os quadros que haviam sido expostos no ano anterior. O nome do gênero, como vocês veem, deriva do local em que eram feitas as exposições de pintura, o famoso Salão Quadrado do Museu do Louvre. Os salonistas do século XVIII foram muito numerosos, extremamente numerosos, e esse gênero teve um enorme sucesso naquele momento histórico. Mas é claro que o mais importante desses salonistas, e aliás o único que teve um lugar assegurado na posteridade, graças à qualidade, à complexidade das discussões propostas em seus textos de crítica, foi o Diderot. Ele pode ser considerado, por isso, o fundador da crítica de arte moderna. A maioria dos salões redigidos pelos contemporâneos de Diderot não passava, na verdade, de uma espécie de compilação dos quadros expostos, ao passo que os textos do Diderot continham discussões aprofundadas sobre arte, não só sobre pintura, escultura e gravura, mas também sobre as relações entre pintura e poesia, aqui entendendo a palavra poesia num sentido um pouco mais amplo, entre pintura e literatura, vamos dizer assim, e ele também discutia nesses textos questões estéticas muito variadas e diversas outras questões também. Os salões do Diderot foram redigidos durante mais de 20 anos, de 1759, quando ele publicou o primeiro, até 1781, e formam um conjunto de 9 textos ao todo, que, muito mais do que simples resenhas das exposições bienais, são escritos rebeldes à classificação genérica e, por isso, permitem diversas abordagens. Eu falei que o salão literário é um novo gênero literário, de fato é. Bem, aqui a título de curiosidade, eu projeto 2 capas de um mesmo salão do Diderot. À direita vocês veem a edição original, não do ano de 1767, é claro, mas é o salão de 1767, publicado por esse editor que publica as melhores edições comentadas das obras do Diderot, que se chama Hermann. Foi acrescentado um subtítulo que é Ruínas e Paisagens, porque o Diderot trata muito disso nesse salão, que é considerado o melhor, por uma série de razões que eu não posso abordar aqui. E a capa contém um detalhe de um quadro de um dos pintores de predileção do Diderot, que se chama Vernet. E à esquerda vocês têm uma edição de língua inglesa, uma tradução deste mesmo salão, e vocês podem observar que a capa também contém um detalhe de um quadro, e esse quadro é justamente aquele que eu mostrei a vocês anteriormente, do Gabriel de Saint-Aubin, que representa justamente o salão de 1767. A crítica de arte, um novo gênero literário. E aqui eu estou dizendo que os salões do Diderot são rebeldes à classificação genérica. O que eu estou querendo dizer com isso?
os salões de Diderot são, de fato, um novo gênero literário, mas eu disse que eles são rebeldes à classificação genérica porque eles são muito ricos, permitem diversas abordagens e contêm diversos gêneros textuais dentro deles. Então, por exemplo, descrição, narração, diálogo. Então, foi nesse sentido que eu fiz essa colocação agora. É possível dizer também que os salões do Diderot se inscrevem, de algum modo, na antiga tradição denominada Ut Pictura Poesis, isto é, no campo da discussão sobre os modos pelos quais a pintura e a literatura podem ser comparadas. Essa é uma discussão que existente desde a Antiguidade Latina. A fórmula, aliás, é do Horácio e normalmente ela é traduzida como a pintura é como a poesia. Mas essa discussão vai ganhar contornos novos no século XVIII por diversas razões, entre as quais também devido às ideias de um contemporâneo do Diderot, o Lessing, que foi realmente um contemporâneo, ele nasceu em 1729. O Lessing, num ensaio muito famoso intitulado Laocoonte, que data de 1766, ele rechaça qualquer unidade entre essas duas artes. Ou seja, para o Lessing, a pintura não é como a poesia. Ele inverte a premissa de Horácio, de certo modo, e define a pintura e a literatura de outro modo. A primeira como arte espacial e a segunda como arte temporal. Nos salões do Diderot, as análises sobre pintura se entrelaçam com as análises de poesia, mas esse exercício tem pouco, ou melhor dizendo, quase nada a ver com a doutrina horaciana. Essa aproximação feita por Diderot entre a reflexão sobre uma e outra arte tem contornos modernos e vai retornar depois em Baudelaire e em diversos outros escritores e poetas que também vão escrever sobre pintura mais tarde. No seu livro intitulado Estrutura da Lírica Moderna, o estudioso alemão Hugo Friedrich aponta que na crítica de arte de Diderot surge uma nova visão, uma visão inovadora dos procedimentos poéticos, pois o filósofo percebe que o acento está para o verso, assim como a cor está para o quadro. Eu acho oportuno citar aqui um trecho do Friedrich, no qual ele comenta alguns desses aspectos inovadores da concepção de Diderot sobre poesia. Então eu vou ler com vocês esse trecho que diz o seguinte: a comunhão de quadro e verso, Diderot chama de magia rítmica. Esta toca a vista, o ouvido e a fantasia mais profundamente do que poderia fazer a exatidão objetiva, pois a claridade prejudica. Daí o apelo: poetas, sede obscuros, com o que se entende que a poesia deve volver para objetos remotos, assustadores e que inspirem mistério. Mas, antes de tudo, para Diderot, a poesia não é mais, absolutamente, a enunciação dos objetos. Ela é movimento emocional obtido por meio da criação de metáforas, a quem é permitido lançar seus extremos, valendo-se de tonalidades, da mesma forma, extremas. Anuncia-se aqui, portanto, uma decisiva preeminência da magia linguística sobre o conteúdo linguístico, da dinâmica de imagens sobre o significado das imagens. Eis, portanto, o texto sobre o trecho, sobre o qual eu queria fazer um pequeno comentário, e ele foi retirado desse ensaio do Friedrich, que embora já tenha algumas décadas, a primeira edição data de 1956, mas continua sendo um ensaio, um estudo muito importante sobre a poesia moderna, mesmo se algumas décadas depois ele provocou algumas discordâncias, algumas polêmicas, mas ainda é um texto importante sobre o qual nós devemos sempre voltar quando estudamos poesia moderna. Bem, nesse trecho que eu acabei de ler, o Friedrich retoma certas expressões e ideias do Diderot que foram extraídas dos textos dos salões. São ideias que contêm quase que, nós podemos dizer, um programa da poesia moderna, ao menos em alguns de seus aspectos. Eu chamo a atenção para ideias como a poesia moderna enquanto movimento emocional, em que Friedrich percebe a importância atribuída muito mais à dinâmica das imagens poéticas do que a seu significado, o interesse também pela presença da obscuridade dos enunciados poéticos, por exemplo.
Estas são, de fato, características fortes da poesia moderna e expressam uma ruptura em relação aos ideais clássicos que, entre outros preceitos, pregavam a clareza nos enunciados, não é? E, sobretudo, a obediência ao princípio de ficção, fundamental na poética da representação. O princípio de ficção é o que definiu a obra de arte como mimesis, como representação, e isso durante mais de 20 séculos, como vocês sabem. Esse princípio de ficção, ele já aparece no primeiro capítulo da Poética do Aristóteles e é muito mais importante até do que a regularidade métrica. O princípio de ficção é importante porque ele define a poiesis, aqui no sentido que os gregos atribuíam a esta palavra, eu falei sobre isso na primeira aula, vamos traduzir aqui poiesis por arte, né? Esse princípio define, portanto, a poiesis como imitação, como representação de ações. Isso quer dizer que o poema não pode ser definido como um modo de linguagem, porque ele tem que ser mimesis, né? E de acordo com as poéticas clássicas, a poesia e a pintura, se elas podem ser comparadas uma à outra, não é porque a pintura é uma linguagem, porque as cores do pintor são assimiláveis às palavras do poeta. Não, não é por isso. Elas podem ser comparadas nessa visão aristotélica, porque tanto uma como a outra contam uma história, ou seja, ambas são mimesis. Ora, na crítica de arte do Diderot, já começa a despontar uma nova ideia de literatura pela qual a poesia e a poiesis e a literatura e a arte, né, vão deixar de ser definidas como mimesis para que sejam definidas como expressão, como poesia expressiva, arte expressiva, não mais mimesis, portanto, mas sim expressão. Expressão feita de imagens, no caso da poesia, feita de frases que são imagens também. Para definir numa síntese muito breve a oposição entre a poesia clássica e a poesia moderna, seguindo um pouco as sugestões do Diderot em seus salões, nós podemos dizer que a poesia clássica corresponde à primazia da ficção, da mimesis, ao passo que à poesia moderna cabe a primazia da linguagem. Eu vou voltar a isso oportunamente, claro, quando eu falar do romantismo e mais tarde quando eu falar do Baudelaire. Essa minha exposição de hoje tinha como objetivo tocar num outro aspecto do fenômeno amplo de emancipação, ainda que parcial, como eu sempre faço questão de sublinhar, fenômeno de emancipação que é tão característico do século XVIII. Que fenômeno é esse? O surgimento da crítica de arte moderna, inimaginável fora do contexto setecentista, diretamente relacionado ao surgimento da estética como disciplina filosófica autônoma e à formação do espaço público burguês. Sem essas condições, o fenômeno chamado crítica de arte, seria completamente impossível. Em seus primórdios, a crítica de arte tem uma função pedagógica, que é algo muito presente na filosofia iluminista, não é? A crítica deve instruir, a fim de atribuir a todos um pouco do privilégio reservado anteriormente apenas aos letrados, aos aristocratas, aos burgueses ricos e aos próprios artistas. O que é criado com a crítica no século XVIII é algo que vai bem além de um gênero literário. O que se cria, na verdade, é um espaço público. A própria crítica é também um espaço público que corresponde à ampliação dos apreciadores de arte. O que é importante no papel do crítico de arte e também nesta função pedagógica da crítica é, finalmente, esse espaço de liberdade que ela cria, instaurando um lugar, instaurando um espaço de discussão livre. Eu quero terminar a aula de hoje com uma rápida explicação sobre o conceito de espaço público burguês, que nós também podemos chamar de esfera pública burguesa, um conceito proposto pelo Jürgen Habermas num estudo magistral intitulado Mudança Estrutural da Esfera Pública, que foi publicado originalmente, na primeira edição, em língua alemã, em 1962, mas existe tradução desse livro na íntegra em língua portuguesa, tradução brasileira inclusive. Nesse livro, o Habermas estuda a formação do espaço público burguês, ou da esfera pública burguesa. Esse espaço público burguês é um espaço simbólico e, ao mesmo tempo, físico, que surgiu no século XVIII na Europa.
E a emergência desse espaço, a formação dele, a evolução histórica dele, coincidem com a ascensão social, política e econômica da burguesia enquanto classe social, e também com a efervescência de ideias produzida pelo iluminismo. Eu já tratei também bastante disso em momentos anteriores. A formação desse espaço remete a diversas questões relacionadas à democracia. Vocês sabem que os fundamentos das democracias liberais encontram-se no século XVIII devido à ideia fundadora da separação entre os três poderes, né? Então, remetem a questões relacionadas à democracia, à opinião pública, às práticas culturais, ao papel da imprensa e da comunicação política. O espaço público burguês também deve ser compreendido como uma categoria analítica que permite designar um fenômeno social muito preciso: o uso público da razão em pleno contexto de Estado absolutista. É importante apontar que o espaço público burguês comporta duas características centrais. Politicamente, ele é um espaço de discussão, um espaço de debates, trocas, e ele escapa, por incrível que pareça, ao controle do Estado absolutista, e por isso eu dei o exemplo dos salões literários, que eram aqueles espaços semi-públicos, semi-privados, em que as discussões sobre todos os assuntos eram feitas sem nenhum tipo de censura ou autocensura, né? Então, esse espaço público burguês escapa ao domínio e à arbitrariedade do monarca. Isto é, ele é um espaço de crítica à monarquia e ao antigo regime. Agora, do ponto de vista isso é do ponto de vista político. Do ponto de vista sociológico, agora, esse espaço se diferencia tanto da corte real quanto da massa da população, que é completamente excluída do debate. Precisamente por isso, ele é qualificado de espaço público burguês. Com essa rápida definição, eu vou encerrar a aula de hoje insistindo em dizer a vocês que, sem a formação desse espaço, sem o processo de autonomização da arte e da estética, sem o debate livre de ideias, sem o exercício crítico em sua forma moderna e sem também a ascensão política, sem a ascensão política, social e econômica da burguesia, a arte e a literatura modernas, como as conhecemos e como elas se firmaram no século seguinte, jamais teriam existido. Na próxima aula, seguindo aquele roteiro das nossas discussões, eu vou tratar da crítica, e a palavra crítica volta com a importância da crítica do Kant, e vou tratar também das ideias do Hegel, antes de nós finalmente adentrarmos o século XIX para falarmos do romantismo, tudo isso antes de chegarmos finalmente à poesia do Baudelaire. Muito obrigada pela atenção. Eu vou pedir a vocês, como é de costume aqui no YouTube, eu vou pedir que vocês curtam a aula, caso vocês tenham gostado, é claro, e também gostaria de pedir a vocês que se inscrevessem no canal. É um canal que eu abri recentemente e que eu tenho vontade de continuar alimentando com várias discussões sobre a literatura e suas cercanias. Quando nós falamos de literatura, nós falamos também de muitas outras coisas, e eu quero utilizar esse canal para isso, independentemente das aulas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, que eu venho postando aqui. Muito obrigada e até breve.